Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho foi dia 27 de julho. E a gente não poderia deixar de falar sobre esse tema tão importante. Afinal de contas, você sabia que o Brasil é considerado um dos países mais perigosos do mundo para se trabalhar? Pois é. No ranking mundial, o nosso país fica atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho apontam que nos últimos 10 anos o país registrou cerca de 6,7 milhões de acidentes de trabalho, sendo 600 mil apenas em 2022. Os dados são alarmantes. E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Amanda Caputo. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, meu amor. Muito obrigada. Boa tarde, Léo. Boa tarde, doutora. Muito Sempre bom um estar prazer. de volta, falando de um assunto tão importante. Tão importante, né? Eu não sabia que tinha tanto acidente de trabalho assim. Exatamente. E assim, hoje nós ainda temos aquela cabeça, aquela cultura voltada a acidente de trabalho. Caiu, levou um tombo, decepou um dedo, veio a óbito, mas não, hoje em dia nós temos um leque amplo de doenças, né, patologias abrangidas pelo acidente de trabalho e hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, então o que a gente pode caracterizar como acidente de trabalho? Vamos lá, é importante explicar para o pessoal de casa o que é o acidente de trabalho. O acidente de trabalho ele é uma lesão ou uma perturbação de caráter transitório, ou seja, aquela que você adoece, tem uma patologia e se cura e volta para o trabalho, ou aquela permanente, da qual você perde um pouco da sua capacidade para o trabalho laboral ou que, infelizmente, o trabalhador venha a óbito. Então, isso é o acidente do trabalho, em decorrência ou a cargo de seu trabalho. Questões psicológicas também, burnout, todo mundo Sim, falando sobre hoje em dia isso, é isso muito também, comum, burnout, depressão. Eu acredito que você, Léo, também na cozinha, Abi como jornalista que foi, já passou por tanta pressão, né, que acaba ficando doente. Os bancários, aqueles trabalhadores que lidam com aquela pressão, vamos bater meta e vamos cumprir com determinada pauta. E aí a gente acaba perdendo noites de sono e ficando doente. É uma doença também do trabalho, uma doença ocupacional. Como que Então a gente... é muito Existem interessante. tipos para que a gente consiga exemplificar e provar, por exemplo, que é um acidente de trabalho? Vamos lá, os acidentes de trabalho que a gente acabou de falar são uns acidentes típicos. Aqueles que... Bom, o que vem à sua cabeça, Léo? Um acidente de trabalho que você já presenciou? Eu presenciei muito corte de mão, queimadura, escorregar em cozinha e cair, quebrar braço. Eu já presenciei muitos, na E verdade. você, Abra, o que você já presenciou na sua A gente longa pensa jornada? muito em tombo, né? Você pensa em tombo e, de repente, alguém que, de repente, caiu, machucou um braço, por exemplo, ficou um tempo afastado. E daí tem aquela coisa sempre que as pessoas falam, daí tem que entrar com a INSS, não sei o quê, e dá aquele trabalhão, não sabe o que fazer. Sim, esses são os típicos. Aí nós temos uma modalidade interessante, que são os atípicos. Os meninos aqui, eles estão, assim, num dia muito ruim, eles resolvem ter uma animosidade. Então, os câmeras, meninos, não façam isso, ok? Eles resolvem... por que você me empurrou? Peraí, eu caí aqui e tal. Eles começam a brigar e eles se machucam. Isso é um acidente de trabalho atípico. Então, de fato, essa agressão, essa animosidade também é um acidente de trabalho. Olha Dentro isso. Sim, dentro do ambiente do de trabalho, trabalho. exatamente. Um dos meninos passou com a rodinha em cima do pé do outro, né? Olha, você não tá me vendo? Como assim? Então, isso também é um acidente de trabalho atípico. E temos o terceiro, que também é muito polêmico e foi polemizado depois da reforma trabalhista, que é aquele que ocorre durante o trajeto. Então, eu saio da minha casa para ir para o meu trabalho. E nesse trajeto, eu acabo batendo carro, caindo na rua, tropecei no ônibus. Isso é considerado acidente de trabalho. De trajeto, na verdade. Porém, como a reforma de 2017, antes da reforma, o que a lei preconizava? Bom, esse trajeto, trabalhador, casa, trabalho, trabalho, casa, era o tempo à disposição do trabalhador. Então, também contava como jornada. Depois de 2017, não conta mais. Então, fica-se naquele debate. É acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho. Então, às vezes, o trabalhador precisa levar para a justiça. Mas é importante a gente deixar um detalhe muito claro. E se eu resolver pegar meu filho na escola nesse tempo? E aí? E se eu resolver ir na farmácia? Ai, peraí, tô com dor de cabeça. Se eu resolver num boteco, por exemplo. Ou no mercado. Descaracteriza o acidente de trabalho. Porque o trajeto tem que ser casa-trabalho. Exatamente. Exatamente. Virei aqui uma esquina para ir na farmácia. Descaracterizado. E geralmente leva-se para a justiça do trabalho pelo empregador não reconhecer mais como acidente de trabalho. E aí, dentro disso, sofreu um acidente de trabalho.
o que é o meu dever e o que é o meu direito, né? Porque o que a empresa pode fazer por mim ou o que eu devo fazer por mim? Hoje em dia é uma troca. Tanto é valoroso para a empresa prestar esse socorro, prestar esse auxílio para o funcionário, como também é vantajoso para o funcionário cumprir, cooperar com a empresa. Por quê? A empresa, de certa forma, ela é onerada, quando ele fica 15 dias para se recuperar, ela tem que dar todo o suporte, ela perde essa mão de obra, ela causa um frisson no ambiente de trabalho. Então, é muito interessante para que ela fomente políticas públicas e dê todo esse suporte para o trabalhador. E o trabalhador, é muito importante que ele cumpra também com todas as normas, com todas as regulamentadoras da empresa, para que torne um ambiente de trabalho saudável. Bom, voltando à sua pergunta, porque aqui a gente fala tanto que, né? Enfim, você me perguntou Qual que é o dever da empresa? Sim, por exemplo, a empresa... ela que anuncia para o INSS, eu que tenho que ir, como que isso Sofreu um funciona? acidente de trabalho, qual é o dever da empresa? Primeira coisa, ela tem que prestar o socorro. Tá. Ela tem necessidade de prestar o socorro, atendimento médico imediato, né? Ela vai manter o plano de saúde do seu colaborador, ela vai dar toda a assistência necessária. Segundo ponto, que também é muito importante, ela tem que abrir, né, a chamada CAT. Quem nunca ouviu falar da CAT? Comunicado de acidente de trabalho. O que é isso? É o documento que formaliza o seu acidente que ele ocorreu em meio de trabalho e é a porta de abertura para todos os benefícios previdenciários que você tem direito. Então, é imprescindível a abertura de CAT. Mas e aí? E a empresa não quer abrir minha CAT? Não reconheceu que é um acidente de trabalho? Só ela pode abrir? Não. Hoje em dia, quem pode abrir? O próprio trabalhador, um familiar do trabalhador, o médico, o sindicato. Então, qualquer pessoa nesse ambiente pode abrir, fazer esse comunicado de acidente do trabalho no site da Previdência. Que é o que a gente está mostrando ali. Exatamente. Boa. Doutora, vamos falar um pouco dos EPIs, por exemplo. Né? Senta lá, a empresa tem lá o EPI para você utilizar, a maneira correta de você usar cada EPI. Normalmente tem a CIPA nas empresas maiores, né? E aí eu não uso EPI, por exemplo, eu como funcionário não uso EPI, onde deveria estar usando, e aí sofro um acidente de trabalho. Claro, ele ainda é um acidente de trabalho. Mas o que isso, como eu funcionário, né, um colaborador, pode me prejudicar no futuro em relação à empresa? Exatamente. Veja, da mesma forma que a empresa tem que te treinar, tem que ensinar você a usar o EPI, ela tem que estar mantendo sempre os seus EPIs em bom estado, ela tem que trocar periodicamente, ela tem que fomentar também palestras e dar todo o suporte na função daquele colaborador. O colaborador também tem que seguir as regras. Então, quantos acidentes nós não vimos assim? Ai, poxa, aquele foninho de ouvido, né? Aquele EPIzinho incomoda tanto. Ai, não vou usar não. E aquele trabalhador fica exposto a ruído, e de repente ele se vê com a audição comprometida. Será que ele tem direito a alguma indenização? Não. Não tem. Não, ele não tem a cobertura que o acidente de trabalho dá a ele. Por quê? Foi uma imprudência ou uma negligência. Ou seja, ele deveria ter usado, mas ele foi negligente. Quando o próprio trabalhador dá culpa, né, da causa aquele acidente, ele fica descoberto de todas as indenizações e todos os prejuízos causados. Boa. Isso que é importante. Tem perguntinha de WhatsApp. Boa. Coloca pra gente. Da Simone, boa tarde. Tenho uma lesão na coluna lombar crônica devido ao trabalho. Estou há 8 anos na empresa. A empresa me demitiu antes da minha primeira cirurgia. Recebo auxílio doença. Será que consigo aposentadoria por invalidez? Boa pergunta, e aí? Simone. Veja bem, boa pergunta da Simone. É o caso de muitos e muitos brasileiros e é muito comum nas nossas vidas, né? Principalmente o problema dela, pelo que eu vi, é ergonômico. Mas o caso dela a gente tem que analisar. Como eu sempre venho aqui e falo, cada caso é um caso. Será que o auxílio doença que ela recebe é um auxílio doença acidentário, né? Por motivos de acidente de trabalho, ou é um auxílio doença comum? Para que seja caracterizado, né, um acidente de trabalho, tem que ter um acompanhamento do médico dela particular, sempre relatando que o que está acontecendo, que é por causa do trabalho. Ela tem que também relatar aos gestores, à própria empresa, para que ela consiga também abrir uma CAT, para que ela consiga ter um benefício previdenciário voltado para o trabalho. Então, ela vai receber o auxílio, né, o benefício, o auxílio doença laboral. Ok. O dela então, ela não tem mais capacidade para trabalhar, né? Então, se ela está incapacitada para o trabalho e o INSS apurar, ela pode sim se aposentar por invalidez. Olha.
Olha, e se acontece, por exemplo, dela estar na empresa, aconteceu isso, e ela não vai conseguir mais fazer o trabalho que ela precisava fazer porque ela precisa, de repente, ou do braço, que teve algum problema, um exercício motor, enfim. Sim. A empresa tem que continuar pagando o salário dela para o resto da vida? Como que isso funciona? O que eu recebo, o que eu não recebo? Até quanto eu posso ficar afastada? Então, veja bem, eu me acidentei aqui, eu vou precisar ficar afastada 15 dias. Eu fico em casa, a empresa tem que colaborar com, muita gente não sabe, parte medicamentosa, se tiver convênio médico tem que manter, e nesses 15 dias eu recebo normal. Eu preciso ficar mais de 15 dias, eu tive que operar, eu tive uma complicação maior. A partir de 15 dias, ela vai ser encaminhada para o INSS. Então, quem vai arcar com essas despesas é o INSS. Ah, ok, eu tive alta e voltei para o meu trabalho. Eu posso ser mandada embora? E aí? Não. Eu tenho estabilidade de 12 meses. A lei, ela protege o trabalhador para que ele consiga se reabilitar. Às vezes, ele vai precisar ser readaptado. Ele não vai mais poder... Uma troca de função, por exemplo. Exato, exato. Eu tive uma LER, por exemplo, né? Uma lesão por esforço repetitivo, que é muito comum, né? Aqui a gente tem nos pulsos. Muito comum. E aí, será que eu posso continuar, voltar digitando? Será que eu posso continuar naquela função? Então, a empresa vai me readaptar. Ah, ok. O que mais eu tenho de benefício, né? A empresa, quando ocorre um acidente de trabalho, ela vai continuar depositando o seu FGTS bonitinho, ela vai manter o seu plano de saúde até que você se aposente por invalidez, até que você precise. Então, a empresa, ela te ampara, só que veja bem, tem que cumprir os requisitos do acidente de trabalho. Por isso é importante a CAT. Boa. Entenderam? E no caso de uma depressão seria a mesma coisa, por exemplo? Seria a mesma coisa. Vai ser tudo documentado pelo seu médico particular, você vai reportar a empresa, você vai ter um acompanhamento médico. Ah, não tá dando mais, não consigo, vou me afastar. Aí você vai, né, dar entrada no INSS, você vai abrir uma CAT, você vai seguir todos os passos acidentários de trabalho para que você tenha esse respaldo todo. Ah, e aí você vai ficar se recuperando em casa e recebendo normalmente sua remuneração. Boa, tem mais perguntinhas. Coloca pra gente da Cristina Santos. Boa tarde, meu marido teve o carro do serviço roubado em nossa garagem. A empresa cobrou a franquia do carro e as ferramentas que estavam no carro, totalizando R$20 mil e está descontando na folha todos os meses. Isso é correto? E aí? Ai. É uma pergunta Ajuda a Cristina, doutora. extremamente complexa. Por quê? Cada caso é um caso, a gente tem que analisar os pormenores. Bom, vamos ver o lado da empresa. Será que a Cristina, ela estava promovendo uma segurança para esse carro? Será que a garagem da Cristina estava segura? Será que os vidros estavam fechados? Será que as travas também estavam acionadas naquele momento? O carro tinha alarme? Não tinha? O que será que aconteceu? Será que a Cristina fez um boletim de ocorrência? Será que, então, assim, é toda uma burocracia para que a gente prove que eles não tiveram culpa naquele assalto. Não é acidente de trabalho neste caso, e sim uma responsabilidade, né, civil em questão indenizatória, mas temos que ver toda a situação. Certo? E temos que ver também o regulamento da empresa. Se num contrato, por exemplo, está descrito alguma coisa. Exatamente. Às vezes a empresa cede o veículo para o funcionário e coloca algumas cláusulas, entendeu? Então é uma relação extremamente particular. Mas lembre-se, sempre tudo muito bem documentado. Poxa, o carro foi furtado. Vamos fazer um boletim de ocorrência? Vamos tentar tirar foto? Vamos tentar angariar o máximo de provas que nós podemos, que nós agimos de forma correta? Então, isso é muito importante. Tem que ler tudo, minha gente. As Mais uma letrinhas perguntinha. miúdas. Principalmente, né? Adriana, boa tarde. Meu marido sofreu um acidente de trabalho em janeiro desse ano. A empresa pagou o plano de saúde dele, meu e do meu filho. Agora comunicou ao meu marido que ele vai ter que pagar o valor gasto pela empresa com o plano de saúde. Isso é legal? Veja bem, se ele já possuía o plano de saúde, não é mesmo? E a empresa continuou ofertando, de forma alguma ela pode cobrar por esse plano de saúde. Hoje nós temos dois tipos de benefícios de plano de saúde que a empresa concede. A primeira é aquela corporativa, que é uma quantia simbólica descontada da folha de pagamento, e a empresa concede o plano de saúde para o colaborador e beneficiários. E também tem aquelas coparticipações. A empresa paga uma parte, o colaborador paga outra, mas veja, a partir do momento que a empresa concede, jamais ela pode cobrar isso retroativo. Isso é ilegal. Boa. Muito bom, doutora.
Chegaram muitas perguntas. Muitas perguntas. E eu também tenho várias ainda para fazer. Podemos fazer a parte 2? Podemos, Né? podemos. Porque eu acho que assim a gente vai ajudar as pessoas, então continua mandando, a gente vai separar até o final do programa todas as perguntinhas pra Amanda voltar pra responder, pra gente saber um pouco mais também quando dá tudo errado, se eu posso, né, se merece um perfeito. processo, quanto que eu ganho, como que eu posso fazer. Tem também como é que a gente faz pra reverter, não documentei nada, não fiz nada, fiquei lá, E aí? me recuperando, e como é que eu faço? Vamos, Ai, legal. estou ansiosa. Boa, Perfeito. Perfeito. Fechou. Então você de casa já aproveita para procurar nas redes sociais amanda.caputo.10 no Facebook. Manda pergunta no nosso Instagram também, que a gente já vai tentando responder, e manda no WhatsApp, que a gente vai separar todas, tá? Combinado. Muito Beijo, bom estar aqui. obrigada. Muito obrigado, Maravilhoso, doutora. o tema Foi muito bom, ótimo, né? Muito bom mesmo. Também adorei. Cheio de dúvidas, né? Coisa linda. Boa semana.